O anime começa com nosso prota CLT, Kitase Kazuhiro, sendo um assalariado comum. Com o seu hobby sendo dormir, ele faz sua jantinha na paz e coloca na cabeceira da cama. E foi fazer o que ele faz de melhor, dormir um sono bem good. Desde criança, sempre que ele deita para dormir, ele sonha que vai para o mundo de fantasia. De tanto que ele lia sobre isso quando era criança. Mas o cara cai no sono tão rápido que eu até fiquei com um pouco de inveja, sinceramente. Sempre que ele acorda nesse mundo, ele se parece uma versão mais jovem. Ele tenta derrotar monstros, mas às vezes ele é derrotado. E quando isso acontece, ele volta para o mundo dele. Ele curte explorar aquele mundo procurando por ruínas. Enquanto Kazuhiro está jogando água na cara, uma mina elfa aparece chamando ele de Kazuhiro. E ela se chama Mariaberu, ou Somari, uma elfa de mais de 100 anos. Cê é louco, nem parece. Ela faz parte de uma guilda de magos e é fortinha até. Kazuhiro é o nome dele nesse mundo, porque ele escreveu errado na primeira vez que ele entrou nesse mundo, já que ele ainda era uma criança. Ele chama Mari para explorar uma ruína. Ela pergunta se as garotas humanas gostam de ser convidadas para ir em uma ruína. O cara oferece a marmita que ele fez no mundo real, que milagrosamente aparece nesse mundo também. E isso faz ela mudar de ideia e diz que se ele insiste, ela até pode ir. Então eles vão até a ruína chamada Nazuru, uma cidade subterrânea destruída de repente há 1000 anos. Mesmo assim, não há sinal de combate e o lugar está quase todo em pé. Por isso criaram uma teoria de que o colapso dessa civilização foi causado por um patógeno desconhecido. Mas como pode uma cidade com uma magia tão avançada sumir por uma falha tão tosca? Assiste e descubra, caralho. Esse lugar é um dos 7 mistérios inexplicados dessa região. Ela pergunta se ele consegue resolver. Ele não tem certeza disso, mas também não liga se não descobrir. Mas mesmo assim ele quer tentar. E de qualquer forma, ele está com ela. Depois dessa frase, ela fica toda frufru naquele jeito, tá ligado, né? Eles entram e Maria usou magia para iluminar. E andando por um tempo, eles encontram um lugar para descansar e almoçar. Ela fica empolgadaça para comer a comida dele. E pelo jeito ela gosta pra caralho da comida dele. Tipo, é sério. Mas é por causa que os ingredientes não existem nesse mundo, ou pelo menos a maior parte deles. Eles continuam explorando e encontram um monstro guarda. Então ele corre para cima do monstro e dá um high five. Eles são amigos, impressionante, né? Enquanto ele conversa com o monstro, Mari não entende nada, porque ele está falando na língua dos monstros. Ele tem um hobbyzinho aí de aprender línguas. E quando ele fala com ela, ele está falando em élfico, só para deixar claro. Ela pergunta o que o monstro disse e ele fala para tomar cuidado com o dragão mais à frente, já que está na época de desova. E ele está interessado nos ovos do dragão e queria muito ver um. Ixi, esse cara tá suspeito. Então eles chegam em um lugar aberto e ele vê algo lá embaixo. É um dragão grande pra caralho. Um dragão de cor escura. E um lugar está cheio de mana. Então ele pode ser um arquidragão. E só de respirar o bicho já gera mana. É muito foda. Se esse bichão acordar, eles vão estar bem fudidos. E para surpresa de ninguém, ele acorda, óbvio. E a porta atrás fecha. Eles nem têm chance de lutar. Ele abraça Mari e eles morrem. Mas ela aparece na casa dele, mas ele percebe que do lado dele tem alguém. E quando ele olha, Mari está do lado dele, no mundo real e sem roupas, detalhe bem importante. Ela acorda e pergunta se ele é Kazuhiro, já que no mundo de fantasia ele é mais jovem. E no mundo real ele é mais velho. E ele, meio tímido com uma bela visão e sofrente, pergunta se ela está bem, já que o dragão cuspiu neles. E quando ela vai checar, ela percebe que tá peladona e pede explicações. Mas antes ela quer roupas, então ele sai pra comprar. Ele fica olhando para qual comprar e as minas em volta acham que ele é um pervertido, taradão. Quando ele chega, ele vê que Mari está olhando pela janela e ela pergunta onde eles estão. Ele acha que vai ser um choque pra ela, já que ela está em um lugar desconhecido, mas na verdade ela tá animadaça. Ela fica olhando para a cidade e eles conversam um pouco. E ele decide mostrar pra ela um pouco da cidade. Ela fica tão empolgada que acaba fazendo isso daí, mano, pulando em cima dele e eles caem na cama. Quem dera que ela estivesse pulando de outra forma. E depois ele fica pensando, se aquele mundo for outra realidade, depois de ser atingido pelo fogo, o que pode ter acontecido depois. Mas ela termina de se vestir e fica mó gata. E ela até lança um elogio, falando que não sabia qual escolher, mas tem certeza que ela ficaria bonita em qualquer coisa. O cara é um galanteador mesmo, hein, velho? E ela tem uma autoestima muito boa, dizendo que ele pode continuar elogiando. Ela pergunta se ali é o Japão que ele tanto falava. Ele diz que sim, e que vai explicar melhor depois. E ele pede para ela usar um gorro para esconder as suas orelhas, já que infelizmente no nosso mundo não existe. Ele pergunta se ela está com medo de sair. E ela fala que não, mas logo de cara ela já fica em choque em andar de carro. Então eles chegam num restaurante e ele faz o pedido e a bichinha não entende nada que eles falam.
Então ela pergunta como ela está no Japão, já que depois do ataque do Arquidragão, ela não lembra de nada. E do nada ela tá num lugar onde não entende o que falam ou a escrita. E ele do nada fica mais velho. Ela tá mais perdida que a mina que fica te enrolando. Ele não sabe muito também, então isso era uma explicação baseada completamente no achismo. Vou resumir o que ele falou pra poder não tomar direitos autorais do YouTube, beleza? Ele fala que quando ela dorme, se alguma vez ela já sonhou que estava em um lugar onde ela nunca esteve. E sempre que ele encontrou com ela, foi nesse sonho. Mas por algum motivo, dessa vez, quando ela acordou, ela estava do lado dele. E não é só quando ele dorme, quando ele morre também, ele volta. Então talvez, quando o Arquidragão atacou eles, por ele ter abraçado ela, ele levou ela junto com eles. E ela pergunta se ela morreu, e ele fala que não, já que ela está vivinha na frente dele. E quando dormir, ela vai voltar para o mundo dela. E sobre a idade dele, parece que nos dois mundos o tempo tem a velocidade diferentes. Ou então o tempo que ele passa lá é o que conta para o crescimento dele. E já que ele está naquele mundo desde que ele era criança, faz sentido ele estar mais jovem lá e no mundo real ele ter 25 anos. Ela fala que talvez seja por isso que ela sempre achou ele bastante responsável. Então chega o rango deles e eles passam um tempinho comendo lá. Depois eles vão ver as flores de cerejeira. Já que ela consegue ver uns espíritos no mundo dela, ela também consegue ver nesse mundo. E vou te falar, muito bonito, hein? Ela, no caso, o lugar é bonitinho também. Ele quer que ela aproveite, principalmente a melhor estação do Japão. Então ele dá boas-vindas ao Japão e depois de um sorrisinho que ela dá pra ele até desvia o olhar e eles andam juntinhos. Olha só que bonitinhos. O episódio acaba basicamente assim. Deixem o like e muito obrigado por assistirem. See ya!